história. Mas não vão deixar não, hein? Já Não, formaram maioria para que não se prorrogue essa investigação tocada aí pelos políticos, pelos senadores e pelos deputados. Já era, né? Vão enterrar a já, CPMI? já era. Eu não sei o que é CPMI, mas CPMI pode fazer mais, porque você formou agora, o julgamento ainda não acabou, mas já formou maioria a favor de derrubar a prorrogação, acabou de formar, a prorrogação da CPMI, nesse caso aí do INSS. O André Mendonça tinha dado um parecer, seu voto foi pela prorrogação, ele tomou primeiro uma decisão monocrática, solitária, que ele tinha direito de tomar, e essa decisão hoje foi submetida, está sendo submetida ainda ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E o placar no momento é de 6-2. Faltam mais dois ministros para votar, para votarem. Isso aí não altera. O sexto voto que formou a maioria foi da ministra Carmen Lúcia, alinhada com o Flávio Dino, com o Gilmar Mendes, com o Gilmar, aliás, deve votar ainda, mas vai ser mais um voto para derrubar a CPMI, com o Alexandre de Moraes, enfim, Dias Toffoli, que também votou para derrubar. Isso deixa claro é, que o André Mendonça, atual relator do caso Master no Supremo, saudado por todo mundo como um ministro equilibrado, que agora sim vai botar o Supremo Tribunal Federal nos trilhos, não vai ter vida fácil ali entre seus colegas, não. Não vai poder fazer só o que ele quer. Não vai poder. Dava-se também mais ou menos como certo, ainda se dá que não, olha, num ano eleitoral então como esse, a relatoria na mão do André Mendonça e o Vorcaro, Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master, negociando uma delação premiada ali com a Polícia Federal e com a Procuradoria-Geral da República, os dois, Vocaro e André Mendonça, vão ter uma enorme influência sobre esse ano eleitoral e sobre até os resultados das eleições, se eles souberem ou quiserem conduzir assim. Não me parece que isso vá se sustentar por muito tempo. Os outros ministros não vão ficar. É diferente do caso do Alexandre de Moraes, que virou o ministro mais forte do Supremo Tribunal Federal, mas contando ali com o apoio da praticamente totalidade dos seus colegas. Por exemplo, no caso do processo do golpe, que condenou Bolsonaro e outros, só o Luiz Fux, por exemplo, votou pela absolvição do Jair Messias Bolsonaro. Os outros todos se enfileiraram, cerraram fileiras com o Alexandre de Moraes. Todas as decisões do Alexandre de Moraes tomadas nesse processo chamado originalmente de um processo das fake news, mas que se estendeu a vários outros assuntos, todos os ministros avalizaram todas as decisões de Alexandre de Moraes. O André Mendonça estreia aí na relatoria do caso Master, embora nesse caso aí da CPMI do INSS não fosse o caso Master, mas enfim, era uma decisão importante tomada por ele, no momento desse, em que a CPMI quer prorrogar os seus trabalhos, porque quer prorrogar os seus trabalhos, e o André Mendonça entendeu que ela tinha esse direito, foi contrariado, acaba de ser contrariado pela maioria dos seus colegas de Supremo Tribunal Federal. Então vamos ficar mais de olho nisso e com mais atenção e menos conclusões precipitadas,
porque, ao que tudo indica, no primeiro teste, o André Mendonça já ligou para uma espécie de chega para lá, ó, vem cá, baixa a bola, E o você aqui pior é que não. ele não teve o apoio nem do outro indicado pelo Jair Bolsonaro, Nunes Marques. Cássio Nunes É, Marques votou também. contra É. a prorrogação da CPMI do INSS. Ou seja, ele acabou bugando a cabeça daquele bolsonarista que acredita e que espalha a narrativa de que esse escândalo está associado ao PT, ao Lula. Mas como assim o ministro do Bolsonaro não quer prorrogar? Então, isso de certa maneira, bugou ou surpreendeu aqueles iludidos, aqueles eleitores iludidos do bolsonarismo que acham que interessa ao Bolsonaro ou ao Centrão essa CPMI. O Nunes Marques, o filho dele, que é um advogado recém-formado, só com um ano de OAB, o filho dele recebeu 18 milhões de reais, 6 Olha, milhões do Anderson. Banco Master e 12 da JBS. Então, é, tem também essa história que acaba levantando alguma sombra, alguma suspeita com relação ao comportamento e às decisões agora do Nunes Marques. Mas, enfim, ele não quis prorrogar a CPMI e acabou deixando um pouco insatisfeito ou até magoados os eleitores do Jair Bolsonaro, os iludidos. Pois é, essa CPMI, ela produziu muito mais barulho do que fatos concretos. Foi muito mais uma rinha política do que uma comissão que de fato se debruçava sobre os fatos, que estudava eles a fundo e que não se precipitava em conclusões que ainda não encontravam amparo em evidências e em provas. Então, por exemplo, foi essa CPMI, cujo presidente e cujo relator são bolsonaristas, essa CPMI que botou para correr a história de um Frei Chico, o irmão mais velho do Lula, teve a ver com esse escândalo. Pô, isso ficou meses nas manchetes ou nas notícias de sites e de jornais, e não apareceu nada até agora em relação a Frei Chico. Nada. Já teria tempo de aparecer. A CPMI, para botar o Frei Chico na roda, tinha que ter um mínimo de evidências ou até de provas para isso. Mas não, bota na roda. Aí, outro que foi posto na roda foi o Lulinha. O Lulinha, até agora, não apareceu nenhuma prova que o implique nesse escândalo de INSS. Sabe quem disse isso? Nada mais, nada menos do que o senador Carlos Viana, atual presidente dessa CPMI. Ele disse isso numa entrevista ao programa Roda Viva. Não temos provas, não podemos afirmar que o Lulinha, filho mais velho do presidente da República, está envolvido nisso. Oi! Meses o nome do Lulinha na roda. E continua na roda. Eu não me precipito a dizer que o Lulinha não tem absolutamente nada a ver com isso, porque, primeiro, eu não sou da CPMI, segundo, eu não tenho provas nem evidências de que ele tem. Mas, objetivamente, nada apareceu de concreto até agora. A não ser assim coisas paralelas. Não, ele viajou para a China acompanhado de fulano, que era sócio de cicrano, e, portanto, está no meio. A Polícia Federal não deu nenhum sinal até agora que nas suas investigações tenha encontrado provas ou evidências da participação do Lulinha. Se elas surgirem, vão ser expostas, mais dia menos dia. Mas até agora não foram. E isso, volto a repetir, é reconhecido pelo próprio presidente desta CPMI, que queria a ferro e fogo prolongar o tempo de funcionamento da CPMI. E é a isso
que o Supremo Tribunal Federal, pela maioria de votos, está dizendo não, não prolonga. Outra coisa que também está dizendo o Supremo, olha, não se pode quebrar sigilo bancário, fiscal, ou o que seja, de grupos, Em bloco. em bloco. Não pode, não pode. Isso tem que ser examinado um por um. Vamos quebrar desse? Não vamos quebrar desse? E não posto em votação apressadamente, escandalosamente, para que aquilo ali passe de uma vez, numa votação apertada, feita às pressas, sem conferir direito o quórum que havia ou não dentro da sessão da CPMI para poder fazer uma coisa dessa. Puro aproveitamento político. Eu não digo que é só de um lado, não. Quem faz CPI e está interessada em levá-la à frente, age dessa forma. Agora, quem não quer, age da outra. Mas vem cá, tem que ter um mínimo de decoro, até no momento de proceder a um inquérito policial que caracteriza a CPMI, tem forças para isso, tem direito de fazer isso, mas até isso tem que ser bem feito. Não pode ser desse jeito. Claro. O Supremo está dizendo não O a Supremo essas criticou e coisas bateu. todas. Ele A gente tem até um vídeo tem. é do Flávio Dino? Hein, Não, do Alice? Gilmar É Mendes. do Gilmar Mendes, onde ele, a certa altura, ainda não estava no voto dele, porque eu acho que até ainda ele não deu o voto dele.